A casa de 3 andares na Vila Nova Conceição estava mergulhada em um silêncio tenso às 3 da madrugada. Do lado de fora, os jardins perfeitamente cuidados e a piscina iluminada davam a impressão de que ali vivia uma família próspera e feliz. Por dentro, a realidade era bem diferente. Eduardo Santana, dono de uma das maiores construtoras do país, caminhava pelos corredores com olheiras profundas e os cabelos despenteados. Fazia 8 meses que ele não conseguia ter uma noite completa de sono. Os gritos começaram pontualmente às 3h15 da manhã, como acontecia todas as noites desde que Mariana morreu. Felipe e Gabriel, seus gêmeos de 5 anos, acordavam em pânico absoluto, suando frio e tremendo como se tivessem visto fantasmas. Eduardo subiu as escadas correndo, já sabendo o que encontraria. No quarto decorado com temas de super-heróis, as 2 camas estavam vazias e reviradas. As crianças estavam escondidas embaixo da mesa, abraçadas uma na outra, chorando de forma desesperada. Papai, papai, ela estava aqui de novo, Felipe gaguejou, apontando para a janela fechada. A senhora escura que leva as mães embora. Ela queria nos levar também. Gabriel apenas chorava, incapaz de formar palavras, tremendo de tal forma que Eduardo pensou que o filho poderia estar tendo convulsões. Ele se abaixou e tentou abraçar os meninos, mas eles se encolheram ainda mais, como se qualquer toque pudesse machucá-los. Meus filhos, não tem ninguém aqui. Vocês estão seguros comigo? Eduardo sussurrou, mas sua própria voz estava trêmula. Como poderia tranquilizar as crianças quando ele mesmo se sentia perdido e desesperado? As palavras saíam vazias, sem convicção, porque ele não sabia mais como ser pai depois que perdeu Mariana. Ela sempre soube o que fazer quando os meninos tinham pesadelos. Ela tinha esse dom natural de acalmar qualquer tempestade emocional com apenas um abraço e algumas palavras carinhosas. Os próximos 40 minutos foram uma repetição do ritual que acontecia todas as noites. Eduardo tentou convencer os filhos a voltarem para as camas. Ofereceu leite morno, contou histórias, ligou todas as luzes do quarto e até mesmo dormiu no chão ao lado deles. Nada funcionava. Felipe e Gabriel só conseguiam cochilar por algumas horas quando o sol começava a nascer. E mesmo assim, acordavam cansados e irritados, como se não tivessem descansado nada. Às 6 da manhã, Eduardo estava na cozinha preparando café quando ouviu passos descendo a escada. Era Dona Conceição, a 5ª babá que ele contratara nos últimos 4 meses. A mulher de 60 anos tinha chegado com excelentes referências e 20 anos de experiência cuidando de crianças de famílias abastadas. No primeiro dia, ela parecia confiante de que conseguiria resolver o problema dos gêmeos em pouco tempo. Agora, após 2 semanas tentando, ela estava visivelmente desgastada. Senhor Eduardo, preciso conversar com o senhor, ela disse, evitando olhá-lo diretamente nos olhos. Eduardo já sabia o que estava por vir. Era sempre a mesma conversa. Eu tentei de tudo, senhor. Chás calmantes, música clássica, mudança na alimentação, rotinas diferentes de sono. Mas essas crianças precisam de ajuda profissional que eu não posso oferecer. Elas não dormem mais de 3 horas por noite há meses. Isso não é normal. Eduardo suspirou pesadamente e se sentou à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Mariana costumava tomar café da manhã com os meninos, rindo das piadas bobas que eles inventavam e planejando passeios para o fim de semana. Agora, aquela mesa enorme parecia vazia e fria, mesmo quando todos estavam sentados nela. Dona Conceição, eu entendo perfeitamente se a senhora quiser sair. Eu já levei os meninos em 3 pediatras diferentes, 2 psicólogos infantis e até mesmo um neurologista. Todos os exames deram normais. Os médicos dizem que é trauma emocional, mas nenhum tratamento está funcionando.
A conversa foi interrompida quando Felipe e Gabriel desceram para a cozinha, arrastando os pés e com expressões cansadas que não deveriam existir no rosto de crianças de 5 anos. Eles mal tocaram no café da manhã que Dona Conceição havia preparado. Apenas brincaram com a comida no prato enquanto olhavam para o vazio. Eduardo observou os filhos e sentiu o coração se partir mais uma vez. Aquelas não eram as mesmas crianças alegres e energéticas que corriam pela casa e enchiam o ambiente de risadas apenas 8 meses atrás. Se você chegou até aqui e está se identificando com essa história de pai, que não sabe mais como ajudar os próprios filhos, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias reais que tocam o coração e nos fazem refletir sobre as dificuldades da vida. Seu apoio faz toda a diferença para a nossa comunidade. Dona Conceição pediu demissão naquela mesma manhã, se juntando à lista de babás que tentaram e não conseguiram lidar com o terror noturno dos gêmeos. Eduardo ficou sozinho novamente, sem saber para onde se virar. Ele havia construído um império empresarial do zero, resolvido problemas complexos de engenharia e liderado equipes de centenas de funcionários. Mas ali, diante do sofrimento dos próprios filhos, se sentia completamente impotente e perdido, como um homem navegando em mar aberto sem bússola nem direção. Na segunda-feira seguinte, Eduardo estava em seu escritório no 30º andar de um prédio comercial, na Faria Lima, tentando se concentrar na reunião com investidores japoneses, quando seu celular tocou pela 5ª vez em 1 hora. Era a escola particular onde Felipe e Gabriel estudavam. "Senhor Santana, precisamos que o senhor venha buscar os meninos urgentemente", disse a coordenadora pedagógica com voz preocupada. Eles adormeceram durante a aula de matemática e quando tentamos acordá-los, Felipe começou a gritar que não queria ir para o lugar escuro. Eduardo pediu desculpas aos investidores e saiu correndo da reunião, deixando para trás um negócio de 50 milhões de reais que estava sendo fechado há 6 meses. No caminho para a escola, ele ligou para sua secretária pessoal e pediu para ela contatar agências de babás especializadas. Não importava quanto custasse, ele precisava encontrar alguém que entendesse do que seus filhos estavam precisando. Quando chegou à escola, encontrou Felipe e Gabriel dormindo na sala da diretora, mas era um sono agitado, cheio de movimentos bruscos e pequenos gemidos de desconforto. "Senhor Santana, com todo respeito, mas essas crianças precisam de acompanhamento médico intensivo", disse a diretora, uma mulher de meia idade que trabalhava com educação infantil há mais de 20 anos. Elas não conseguem se concentrar nas atividades, dormem durante as aulas e, quando estão acordadas, parecem estar sempre alertas para algum perigo invisível. Os outros alunos estão começando a ficar assustados também. Eduardo sabia que ela estava certa, mas todos os especialistas que consultou diziam a mesma coisa. Era preciso ter paciência e dar tempo ao tempo. No carro, durante o trajeto de volta para casa, Felipe fez uma pergunta que gelou o sangue de Eduardo. "Papai, a mamãe morreu porque dormiu?" Gabriel completou o pensamento do irmão. "É por isso que não podemos dormir, para não morrer igual a mamãe." Eduardo teve que encostar o carro no acostamento porque suas mãos começaram a tremer descontroladamente. Ele nunca havia pensado que as crianças pudessem ter feito essa associação. Mariana havia morrido durante a madrugada, em decorrência de uma embolia pulmonar que aconteceu enquanto ela dormia. Os meninos a encontraram na manhã seguinte, quando foram ao quarto dos pais para pedir café da manhã. "Meus filhos, a mamãe não morreu porque estava dormindo", Eduardo tentou explicar, mas as palavras saíam confusas e ele percebeu que não sabia como abordar o assunto de forma que crianças de 5 anos pudessem entender. Ela tinha uma doença que os médicos não conseguiram descobrir a tempo. "Dormir é seguro.
Vocês sempre dormiram a vida toda e nunca aconteceu nada. Mas Felipe balançou a cabeça negativamente. Não, papai. Se a gente dormir, a senhora escura vem buscar. Ela levou a mamãe e pode levar a gente também. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão drástica. Ele armou uma cama improvisada na sala de estar e decidiu dormir junto com os filhos, na esperança de que sua presença constante pudesse tranquilizá-los. Colocou as camas dos meninos lado a lado no sofá grande, deixou todas as luzes da casa acesas e até mesmo contratou um segurança para ficar na porta de entrada durante a madrugada. Se os gêmeos tinham medo de alguma presença externa, ele faria de tudo para que se sentissem protegidos. A estratégia funcionou parcialmente. Felipe e Gabriel conseguiram dormir cerca de 4 horas seguidas, o que já era um progresso considerável. Mas às 2 da manhã, ambos acordaram gritando e apontando para a escada que levava ao segundo andar, jurando que viram uma sombra descendo em direção a eles. Eduardo não viu nada, mas o desespero nos olhos dos filhos era tão real que ele começou a se questionar se não estava perdendo algum detalhe importante. Talvez houvesse algo na casa que os estava assustando, algum ruído ou sombra que ele não percebia, mas que causava terror nas crianças. Na manhã seguinte, Eduardo contratou uma empresa especializada em investigação paranormal para verificar se havia alguma atividade sobrenatural na residência. Ele não acreditava nesse tipo de coisa, mas estava disposto a tentar qualquer solução, por mais absurda que parecesse. Os investigadores passaram 2 noites na casa, com equipamentos eletrônicos sofisticados, e chegaram à conclusão de que não havia nenhuma atividade anômala. O problema não estava na casa. Estava na cabeça traumatizada de 2 crianças que haviam perdido a mãe de forma súbita e inexplicável. Durante a semana, Eduardo recebeu ligações de 3 agências diferentes oferecendo candidatas a babá. A primeira era uma enfermeira aposentada, com especialização em transtornos do sono infantil. A segunda tinha mestrado em psicologia infantil e trabalhava com crianças traumatizadas. A terceira era uma educadora com 15 anos de experiência em cuidados intensivos. Eduardo marcou entrevistas com as 3 para o fim de semana, esperando que pelo menos uma delas conseguisse encontrar uma solução para o pesadelo que sua vida havia se tornado. Enquanto isso, Felipe e Gabriel continuavam tendo noites terríveis. Eles desenvolveram rituais obsessivos antes de dormir, como verificar embaixo da cama dezenas de vezes, deixar copos de água em pontos específicos do quarto e recitar orações que haviam inventado para afastar a Senhora Escura. Eduardo participava de todos esses rituais, mesmo sabendo que não fazia sentido, porque via que isso dava um pouco de conforto temporário aos filhos. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ver Felipe e Gabriel dormirem em paz novamente. O fim de semana chegou e Eduardo organizou as entrevistas com as 3 candidatas a babá em sua casa, para que Felipe e Gabriel pudessem conhecê-las pessoalmente. A primeira candidata, doutora Helena, chegou pontualmente às 9 da manhã com uma pasta cheia de diplomas e certificados. Ela tinha uma abordagem muito técnica e científica, explicando sobre ciclos do sono, melatonina e terapias comportamentais. Os gêmeos ficaram intimidados com tanto vocabulário médico e se esconderam atrás de Eduardo durante toda a conversa. "O que vocês veem quando acordam assustados?" perguntou a doutora Helena diretamente para as crianças, fazendo anotações em um bloco. Felipe e Gabriel se entreolharam nervosos e sussurraram sobre a Senhora Escura, mas ela interpretou aquilo como sintomas de transtorno de estresse pós-traumático que precisavam ser medicados. "Senhor Eduardo, essas crianças precisam de acompanhamento psiquiátrico e possivelmente medicação para a ansiedade. Eu posso implementar um protocolo de sono rigoroso, mas será necessário muita disciplina." A segunda candidata, professora Márcia,
tinha uma abordagem mais suave, mas ainda muito acadêmica. Ela trouxe brinquedos terapêuticos e livros sobre elaboração do luto infantil. Durante 40 minutos, ela tentou fazer Felipe e Gabriel desenharem seus sentimentos e falarem sobre a mãe, mas os meninos ficaram ainda mais agitados e começaram a chorar quando ela mencionou Mariana. Eles estão claramente suprimindo o processo de luto, ela explicou para Eduardo. Precisamos forçá-los a confrontar a realidade da morte para que possam seguir em frente. Se você está acompanhando essa história e consegue sentir o desespero desse pai, tentando encontrar ajuda para os filhos, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. A terceira candidata chegou 2 horas atrasada, no meio da tarde, carregando uma mala antiga e pedindo desculpas pelo atraso porque havia se perdido no caminho. Seu nome era Clara Mendonça, uma mulher de 35 anos com cabelos cacheados soltos e um sorriso genuíno que iluminou o rosto assim que viu Felipe e Gabriel. Ela não tinha diplomas universitários nem especializações técnicas, mas tinha algo diferente no olhar, uma tranquilidade natural que deixou até mesmo Eduardo mais relaxado. Oi, gente, ela disse, se abaixando na altura dos meninos e falando como se fossem velhos amigos. Eu sou a Clara e tenho uma coisa muito importante para perguntar para vocês. Felipe e Gabriel, que tinham ficado escondidos durante as outras entrevistas, se aproximaram curiosos. Vocês gostam de histórias de dragões corajosos? Os olhos dos gêmeos brilharam e eles acenaram com a cabeça timidamente. Que bom, porque eu conheço muitas histórias de dragões que protegem crianças durante a noite. Dragões do bem, que espantam qualquer coisa ruim. Eduardo observou com espanto quando Clara conseguiu fazer os filhos rirem pela primeira vez em meses. Ela não fez perguntas invasivas sobre Mariana, nem tentou analisar o comportamento dos meninos. Em vez disso, ela se sentou no chão da sala e começou a contar uma história improvisada sobre 2 irmãos dragões que cuidavam um do outro e protegiam sua cidade dos monstros noturnos. Felipe e Gabriel ficaram hipnotizados, sentaram-se ao lado dela e até mesmo fizeram perguntas sobre os dragões. Como você aprendeu a lidar com crianças? Eduardo perguntou quando os meninos subiram para buscar brinquedos para mostrar para Clara. Eu não tenho formação acadêmica, ela respondeu honestamente. Mas cresci cuidando dos meus 5 irmãos mais novos depois que minha mãe ficou doente. Aprendi que às vezes as crianças não precisam de explicações complicadas, elas precisam se sentir seguras e amadas. E quando elas têm medo, a gente não combate o medo, a gente encontra algo mais forte que o medo. Clara contou que havia trabalhado como babá para famílias em várias cidades do interior, sempre com crianças que tinham algum tipo de dificuldade emocional. Ela não tinha referências de famílias ricas, nem experiência com mansões, mas tinha histórias de crianças que superaram traumas através de cuidado genuíno e muito carinho. Seu Marcos, eu não posso prometer que vou resolver o problema dos meninos em uma semana, ela disse, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Mas posso prometer que vou amá-los como se fossem meus próprios filhos. Quando Felipe e Gabriel voltaram carregando uma caixa cheia de brinquedos, Clara passou a próxima hora brincando com eles no chão da sala. Ela inventou vozes diferentes para cada boneco, criou aventuras imaginárias e fez os meninos gargalharem de forma tão natural que Eduardo teve que segurar as lágrimas. Fazia muito tempo que não ouvia aquele som na casa. O som da alegria infantil preenchendo os corredores que há meses só ecoavam choros e pesadelos. No final da tarde, quando chegou a hora de Clara ir embora, Felipe segurou a mão dela e perguntou: Você vai voltar amanhã para contar mais histórias dos dragões? Gabriel completou: E você pode dormir aqui em casa?
A gente tem medo à noite. Eduardo viu a expressão sincera de preocupação no rosto de Clara quando ela olhou para as crianças e depois para ele. Se o papai de vocês deixar, eu adoraria ficar aqui e cuidar de vocês, ela respondeu. Inclusive, eu conheço uma história muito especial sobre dragões que protegem o sono das crianças. Clara começou a trabalhar na segunda-feira seguinte e trouxe consigo uma energia completamente diferente para a casa dos Santana. Ela não chegou com manuais de procedimentos nem protocolos rígidos, mas com uma mala cheia de objetos curiosos que despertaram imediatamente a curiosidade de Felipe e Gabriel. Havia cristais coloridos, pequenos sinos de vento, sachês com cheiros diferentes e vários livros de histórias infantis que pareciam ter sido muito amados e relidos várias vezes. Antes de mais nada, preciso conhecer melhor vocês dois, Clara disse para os gêmeos depois que Eduardo saiu para o trabalho. Contem para mim qual é a parte mais difícil da noite. Felipe e Gabriel se entreolharam, ainda um pouco tímidos, mas havia algo no jeito calmo e acolhedor de Clara que os fazia se sentir seguros para falar. É quando a gente deita na cama e fecha os olhos. Felipe respondeu baixinho. A senhora escura aparece e quer levar a gente embora igual levou a mamãe. Clara escutou com atenção total, sem interromper, nem tentar corrigir o que as crianças estavam dizendo. Ela não falou sobre morte, luto ou trauma. Em vez disso, ela fez perguntas práticas. Em que momento vocês se sentem mais seguros durante o dia? O que vocês faziam com a mamãe que os deixava felizes? Quais são as coisas que mais gostam na casa de vocês? As respostas revelaram que Felipe e Gabriel se sentiam protegidos quando estavam juntos. Adoravam quando Mariana cozinhava panquecas no domingo de manhã e se sentiam felizes no jardim observando os passarinhos. Então vamos começar por aí, Clara disse sorrindo. Que tal se a gente criasse uma proteção especial para vocês dois? Algo que seja só de vocês e que nenhuma senhora escura consegue atravessar? A ideia intrigou as crianças, que quiseram saber como funcionaria essa proteção. Clara explicou que eles iriam construir juntos um escudo mágico, feito de coisas que os faziam felizes e se sentir amados. Durante toda a primeira semana, Clara implementou mudanças sutis na rotina dos meninos, mas sem forçar nada. Ela substituiu as luzes brancas e frias do quarto por lâmpadas com luz amarela e morna, que criavam um ambiente mais acolhedor. Colocou os pequenos sinos de vento na janela, explicando que eles tinham o poder de afastar energias ruins e atrair sonhos bons. Os cristais coloridos foram posicionados estrategicamente pela casa, cada um com uma função especial inventada por Clara e aceita pelas crianças. O que mais impressionou Eduardo foi como Clara conseguiu transformar a hora de dormir de um momento de terror em algo que Felipe e Gabriel começaram a aguardar com ansiedade. Ela criou um ritual elaborado que chamou de Cerimônia dos Guardiões da Noite. Primeiro, as crianças tomavam um banho morno com sal grosso e lavanda, que, segundo Clara, tinha propriedades calmantes e protetoras. Depois, elas escolhiam qual história de dragões queriam ouvir naquela noite. Clara tinha um talento natural para contar histórias. Ela não apenas lia os livros, mas interpretava cada personagem com vozes diferentes, fazia gestos dramáticos e incluía Felipe e Gabriel como personagens principais das aventuras. As histórias sempre envolviam dois irmãos corajosos que enfrentavam desafios noturnos com a ajuda de dragões protetores. Gradualmente, os meninos começaram a se ver como heróis em vez de vítimas indefesas. Após a história, vinha a parte mais importante do ritual, a ativação do escudo protetor. Clara ensinou as crianças a fazerem um círculo de proteção ao redor das camas, usando os cristais coloridos. Cada cristal representava uma qualidade: coragem, amor, proteção, paz e família.
Felipe e Gabriel repetiam em voz alta que estavam seguros, protegidos e cercados de amor, enquanto Clara acendia um pequeno incenso de lavanda que perfumava suavemente o quarto. O mais surpreendente foi que essa rotina começou a funcionar. Na primeira noite, os gêmeos ainda acordaram assustados, mas em vez de gritar em pânico, eles chamaram Clara sussurrando e ela conseguiu acalmá-los rapidamente, relembrando sobre o escudo protetor e os dragões guardiões. Na segunda noite, eles dormiram 5 horas seguidas. Na terceira, 6 horas. Eduardo mal conseguia acreditar no que estava vendo. Como você está conseguindo isso? Eduardo perguntou para Clara no final da primeira semana, quando estava claro que algo extraordinário estava acontecendo. Todo mundo que tentou ajudar os meninos usou métodos científicos, terapias comprovadas, medicamentos. Você está usando cristais e histórias de dragões e está funcionando. Clara sorriu e respondeu de forma simples. Às vezes a ciência não consegue curar o que só o amor consegue. Felipe e Gabriel não precisavam de mais análise sobre o trauma deles. Eles precisavam recuperar a sensação de segurança e controle. Clara explicou que o segredo não estava nos cristais ou nos rituais em si, mas no fato de que as crianças estavam participando ativamente da construção da própria proteção. Em vez de serem vítimas passivas de algo que não conseguiam entender, eles se tornaram heróis ativos da própria história. Quando uma criança se sente poderosa e protegida, o medo perde força, ela disse. E quando ela tem alguém que acredita verdadeiramente na capacidade dela de superar os desafios, ela consegue fazer coisas que parecem impossíveis. Nas semanas seguintes, a transformação de Felipe e Gabriel foi surpreendente não apenas para Eduardo, mas para todos que conviviam com as crianças. Na escola, os professores comentaram que os meninos estavam mais atentos durante as aulas, participavam das atividades com entusiasmo e voltaram a brincar com os colegas durante o recreio. A diretora ligou pessoalmente para Eduardo para parabenizá-lo pela melhora no comportamento dos filhos e perguntou que tipo de tratamento eles estavam fazendo. Clara havia se tornado muito mais que uma babá na rotina da família. Ela preparava cafés da manhã especiais para as crianças, sempre com algum elemento lúdico que transformava a refeição em uma pequena aventura. Às terças-feiras eram os panquecas do dragão dourado, feitas em formato de escamas e servidas com mel. Às quintas-feiras era o café dos cavaleiros corajosos, com torradas cortadas em formato de escudo e vitaminas de frutas coloridas. Eduardo começou a chegar em casa mais cedo do trabalho para participar desses momentos especiais. Pela primeira vez em meses, ele conseguia se concentrar completamente nas reuniões, porque sabia que Felipe e Gabriel estavam verdadeiramente bem cuidados. Clara enviava fotos e vídeos durante o dia, mostrando as atividades das crianças. E Eduardo se pegava sorrindo no meio de apresentações empresariais ao ver os filhos felizes e brincando. Uma noite, Eduardo chegou em casa e encontrou Clara na cozinha, preparando um jantar especial, enquanto Felipe e Gabriel ajudavam cortando legumes com facas de plástico. A cena era tão natural e acolhedora que ele parou na porta por alguns minutos apenas observando. Clara usava um avental florido que havia trazido de casa, cantarolava baixinho enquanto cozinhava e respondia pacientemente às milhares de perguntas que os meninos faziam sobre cada ingrediente. Papai! Felipe correu para abraçá-lo. A Clara está ensinando a gente a fazer a comida favorita dos dragões. Gabriel completou animado. É um refogado especial que dá força e coragem para enfrentar qualquer medo. Eduardo sorriu, vendo o entusiasmo dos filhos. Fazia tanto tempo que não os via tão engajados e felizes com uma atividade simples do dia a dia. Durante o jantar, Clara contou que havia observado algumas coisas interessantes sobre o comportamento dos gêmeos.
Eles estão dormindo melhor, mas ainda acordam às vezes entre 2 e 3 da madrugada, ela explicou. Percebi que é sempre no mesmo horário, então comecei a investigar se havia algum barulho externo nesse período. Descobri que o sistema de ar-condicionado da casa faz um ruído específico quando liga automaticamente às 2h30. Para adultos é imperceptível, mas para crianças que estão em estado de alerta constante, pode ser perturbador. Eduardo ficou impressionado com a capacidade de observação de Clara. Em 8 meses de consultas médicas, nenhum especialista havia pensado em verificar ruídos ambientais que pudessem estar contribuindo para os despertares noturnos. Ela sugeriu algumas mudanças simples: ajustar o timer do ar-condicionado para funcionar em ciclos mais suaves, colocar um umidificador no quarto que produzisse um som constante e relaxante e usar cortinas blackout para garantir que não houvesse variações de luminosidade durante a madrugada. Você tem formação em alguma área específica? Eduardo perguntou curioso. Clara riu e respondeu: tenho formação em vida real. Cresci em uma casa com 7 irmãos, onde minha mãe trabalhava em 3 empregos e eu era responsável por cuidar dos mais novos. Aprendi a observar, a improvisar e a encontrar soluções criativas para problemas práticos. Às vezes, isso vale mais que qualquer diploma. Naquela noite, Eduardo percebeu que estava observando Clara de uma forma diferente. Não apenas como a babá excepcional que havia salvado seus filhos, mas como uma mulher interessante, inteligente e carinhosa. Ele notou como ela sorria ao ouvir as histórias inventadas pelos meninos, como tinha paciência infinita para explicar as coisas mais simples e como conseguia fazer com que qualquer atividade ordinária se tornasse especial e divertida. Quando as crianças foram dormir, Eduardo e Clara ficaram na sala conversando sobre a rotina do dia seguinte. Ela contou sobre sua infância no interior de Minas Gerais, sobre como havia aprendido a cozinhar com a avó e sobre os desafios de trabalhar como babá em diferentes cidades. Eduardo se pegou prestando atenção não apenas no que ela dizia, mas na forma como falava, nos gestos delicados das mãos e no brilho no olhar quando mencionava as crianças que havia cuidado ao longo dos anos. Clara, eu preciso te agradecer, Eduardo disse quando ela se levantou para ir para o quarto de hóspedes onde estava morando. Você não apenas ajudou Felipe e Gabriel a dormirem melhor, você devolveu a alegria para esta casa. Fazia muito tempo que eu não ouvia risadas pelos corredores, ouvia meus filhos animados para fazer atividades simples, como cozinhar ou ouvir histórias. Clara sorriu e respondeu: essa é a parte mais rewarding do meu trabalho. Ver uma família se reconectando e voltando a ser feliz junta. O mês passou rapidamente e a rotina da família Santana havia se transformado completamente. Felipe e Gabriel agora dormiam 8 horas por noite sem interrupções. Acordavam dispostos para ir à escola e até mesmo começaram a pedir para ter amigos em casa para brincar nos fins de semana. Eduardo conseguiu voltar a se concentrar plenamente no trabalho e até mesmo fechou 2 contratos importantes que estavam parados há meses devido às noites mal dormidas e preocupações constantes. Clara havia se adaptado perfeitamente à rotina da casa e criado um ambiente tão harmonioso que Eduardo às vezes esquecia que ela era uma funcionária. Ela participava naturalmente das decisões sobre as crianças, dava opiniões sobre atividades escolares e até mesmo ajudava Eduardo com questões práticas da casa que ele não sabia como resolver sozinho. Quando a máquina de lavar quebrou, foi Clara quem pesquisou assistências técnicas e negociou o melhor preço para o conserto. Papai, você gosta da Clara? Felipe perguntou uma manhã durante o café da manhã, com a franqueza típica das crianças de 5 anos. Eduardo quase engasgou com o café e olhou rapidamente para Clara,
que estava preparando as lancheiras para a escola, e fingiu não ter ouvido a pergunta. Claro que gosto, filho. Ela cuida muito bem de vocês, Eduardo respondeu, tentando manter o tom casual. Gabriel, sempre mais observador que o irmão, completou. Não, papai. O Felipe quer dizer se você gosta da Clara igual gostava da mamãe. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eduardo não sabia como responder, porque a pergunta havia tocado em algo que ele vinha tentando evitar pensar há semanas. Clara continuou preparando as lancheiras, mas Eduardo percebeu que ela havia parado de se mover por alguns segundos. Meus filhos, a mamãe sempre vai ser especial no nosso coração, Eduardo começou cuidadosamente. E a Clara também é muito especial para a nossa família, mas de um jeito diferente. Felipe pareceu aceitar a explicação, mas Gabriel franziu a testa como se não estivesse completamente convencido. Mas você fica feliz quando a Clara está aqui, né, papai? Igual você ficava feliz quando a mamãe estava aqui? Essa pergunta atingiu Eduardo em cheio, porque era verdade. Ele realmente ficava feliz quando Clara estava por perto. Começou a perceber que antecipava com prazer o momento de chegar em casa, não apenas para ver os filhos, mas também para conversar com Clara sobre o dia, ouvir suas histórias e observar a forma carinhosa como ela interagia com Felipe e Gabriel. Havia uma leveza na presença dela que fazia com que até mesmo os momentos mais ordinários se tornassem agradáveis. Vocês querem chegar atrasados na escola? Clara interveio diplomaticamente, mudando de assunto e entregando as mochilas para os meninos. Hoje é dia de educação física e vocês não podem perder. A estratégia funcionou e as crianças saíram correndo para pegar os tênis de educação física, esquecendo temporariamente da conversa constrangedora que haviam iniciado. Quando Eduardo voltou da escola depois de deixar Felipe e Gabriel, encontrou Clara organizando a sala e percebeu que ela estava mais quieta que o normal. Está tudo bem? Ele perguntou, sentando-se no sofá enquanto ela dobrava as roupas das crianças. Posso fazer uma pergunta pessoal? Clara disse sem olhar diretamente para ele. Você já pensou em se relacionar com alguém novamente? Quero dizer, depois da Mariana? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele havia evitado pensar nesse assunto porque ainda se sentia culpado por seguir em frente, enquanto Mariana não estava mais ali. Não, ele respondeu honestamente. Nos primeiros meses, eu não conseguia imaginar nada além da dor da perda. E depois que Felipe e Gabriel começaram com os problemas de sono, eu não tinha energia emocional para pensar em mais nada além de como ajudá-los. Clara assentiu e continuou dobrando as roupas em silêncio por alguns minutos. Então ela disse algo que fez Eduardo repensar tudo. Mariana gostaria de ver você feliz novamente e gostaria de ver os meninos com uma figura materna que os amasse de verdade. Eduardo olhou para ela surpreso. Como você pode ter certeza disso? Você nem conheceu Mariana. Porque toda mãe que ama os filhos de verdade quer que eles sejam felizes, mesmo depois que ela não está mais aqui. Clara respondeu com simplicidade. E uma mulher que amou de verdade quer que o homem que ela escolheu para dividir a vida seja feliz também. O amor verdadeiro não é possessivo, é generoso. Eduardo ficou em silêncio, processando essas palavras. Nunca havia pensado na situação por esse ângulo. Posso te contar um segredo? Clara disse, finalmente olhando diretamente para Eduardo. Eu me apeguei muito a vocês três, mais do que deveria, considerando que sou apenas a babá. Eduardo sentiu o coração acelerar. Felipe e Gabriel me fazem lembrar dos meus irmãos quando eram pequenos. E você me faz lembrar de como eu gostaria que um homem cuidasse de mim e da minha família. A confissão de Clara criou uma tensão no ar, que Eduardo não sabia como lidar. Ele sabia que também havia se apegado a ela, muito além do que seria apropriado em uma relação profissional, mas admitir isso em voz alta parecia um passo irreversível. Clara,
Eu não quero complicar a situação, ele disse cuidadosamente. Você fez um milagre com Felipe e Gabriel, eu não posso arriscar perder isso. A conversa entre Eduardo e Clara criou uma atmosfera estranha na casa pelos dias seguintes. Ambos tentavam manter a normalidade na frente de Felipe e Gabriel, mas havia uma tensão no ar que as crianças, com a sensibilidade típica da idade, começaram a perceber. Durante as refeições, os silêncios ficaram mais longos e constrangedores. Eduardo começou a trabalhar até mais tarde para evitar os momentos a sós com Clara, e ela passou a se recolher para o quarto mais cedo, alegando estar cansada. Felipe foi o primeiro a notar que algo estava diferente. Clara, você está triste? Ele perguntou uma tarde enquanto faziam a lição de casa na mesa da cozinha. Por que você não está contando as histórias dos dragões com a mesma voz de sempre? Gabriel completou a observação do irmão. E por que o papai não está jantando com a gente todos os dias, como estava fazendo? Clara percebeu que precisava resolver a situação antes que a instabilidade emocional dos adultos começasse a afetar a segurança que as crianças haviam reconquistado. Naquela noite, depois que Felipe e Gabriel dormiram, ela foi até o escritório onde Eduardo trabalhava no computador e bateu na porta. Precisamos conversar, ela disse firmemente. Nossos problemas pessoais não podem prejudicar o bem-estar das crianças. Eduardo fechou o laptop e concordou que ela estava certa. Eles se sentaram na sala de estar, no mesmo sofá onde Clara costumava contar histórias para os meninos. Mas agora o ambiente estava carregado de tensão e palavras não ditas. Eu não deveria ter falado sobre meus sentimentos, Clara começou. Foi antiprofissional da minha parte e criou uma situação desconfortável para todos nós. Eduardo balançou a cabeça. Não, Clara. Você foi honesta e eu aprecio isso. O problema é que eu também tenho sentimentos que não sei como lidar. Ele respirou fundo antes de continuar. Você não é apenas a babá que salvou meus filhos. Você trouxe vida de volta para esta casa de uma forma que eu não imaginava ser possível novamente. E isso me assusta porque significa que estou seguindo em frente, deixando Mariana para trás. Clara se aproximou dele no sofá. Eduardo, você não está deixando Mariana para trás. Você está honrando a memória dela ao escolher viver plenamente novamente. Ela te deu 2 filhos maravilhosos e anos de felicidade. Isso não desaparece porque você encontrou alguém que te faz sorrir de novo. As palavras dela eram simples, mas carregadas de uma sabedoria que Eduardo não esperava encontrar em uma mulher de 35 anos. E se não der certo? Eduardo perguntou, revelando seu maior medo. E se tentarmos algo e acabar estragando o que você construiu com Felipe e Gabriel? Eles já perderam a mãe. Não posso arriscar que percam você também. Clara pegou as mãos dele nas suas, um gesto simples, mas que fez o coração de Eduardo acelerar. E se der certo? Ela rebateu. E se conseguirmos ser felizes juntos e dar para essas crianças uma família completa novamente? Se você está se emocionando com essa história e consegue sentir o conflito desse homem entre o medo de amar novamente e a possibilidade de ser feliz, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. A conversa foi interrompida por passos pequenos descendo a escada. Felipe apareceu na sala esfregando os olhos, segurando seu ursinho de pelúcia favorito. Eu fiz xixi na cama, ele disse envergonhado, algo que não acontecia há semanas. Eduardo e Clara imediatamente se levantaram, deixando de lado a conversa pessoal para cuidar da situação prática. Enquanto Clara trocava os lençóis e dava banho em Felipe, Eduardo ficou no quarto com Gabriel, que havia acordado com a movimentação. Papai, você vai mandar a Clara embora? Gabriel perguntou de repente, surpreendendo Eduardo. Por que você pergunta isso, filho?
Gabriel se sentou na cama e olhou seriamente para o pai. Porque vocês dois estão estranhos. E sempre que os adultos ficam estranhos, alguém vai embora. A observação de uma criança de 5 anos atingiu Eduardo como um soco no estômago. Gabriel estava certo. Eles estavam criando exatamente o tipo de instabilidade emocional que as crianças mais temiam. Gabriel, a Clara não vai embora, Eduardo disse com firmeza. Eu prometo isso para você. Não importa o que aconteça entre nós adultos, ela sempre vai fazer parte da nossa família. Quando Clara voltou com Felipe limpo e com roupas secas, ela ouviu o final da conversa de Eduardo com Gabriel. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que ele havia feito essa promessa, não apenas para tranquilizar a criança, mas porque realmente acreditava nela. Isso é verdade, ela completou, sentando-se na beirada da cama de Gabriel. Eu amo vocês dois demais para ir embora. Vocês são minha família agora. Felipe, ainda sonolento, mas reconfortado, fez uma pergunta que mudou tudo. Então vocês podem ser namorados igual o papai e a mamãe eram? Assim a gente pode ser uma família de verdade de novo. Gabriel bateu palmas animado com a ideia do irmão. E a Clara pode ser nossa nova mamãe. Ela já cuida da gente igual mãe cuida. Eduardo e Clara se entreolharam por cima das cabeças das crianças. Havia lágrimas nos olhos dela e uma expressão de pura emoção no rosto dele. Vocês gostariam disso? Eduardo perguntou para os filhos, sua voz embargada. Gostariam que a Clara ficasse aqui para sempre como parte da nossa família? Os dois meninos acenaram vigorosamente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Então acho que temos nossa resposta, Clara disse sorrindo através das lágrimas. Eduardo se aproximou dela e, na frente dos filhos que os observavam com expectativa, a beijou suavemente. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança e de um amor que havia crescido gradualmente através do cuidado compartilhado com duas crianças que precisavam desesperadamente de uma família unida novamente. Nos meses que se seguiram, a casa do Santana se transformou em um lar verdadeiramente feliz. Eduardo e Clara decidiram levar o relacionamento devagar, priorizando sempre o bem-estar emocional de Felipe e Gabriel. Eles não queriam que as crianças sentissem que estavam substituindo Mariana, mas sim que estavam expandindo a família com mais amor e cuidado. Clara continuou dormindo no quarto de hóspedes, mas agora participava oficialmente de todas as decisões familiares. Ela acompanhava Eduardo às reuniões escolares, ajudava a escolher atividades extracurriculares para os meninos e até mesmo dava opiniões sobre decisões de negócios quando Eduardo queria uma perspectiva diferente. A dinâmica funcionava tão naturalmente que os amigos de Eduardo começaram a comentar sobre como ele parecia uma pessoa completamente diferente. Você está radiante, disse Marcos, seu melhor amigo e sócio na empresa, durante um almoço de negócios. Faz meses que não te vejo com esse brilho no olhar. E as crianças, como estão lidando com a situação? Eduardo sorriu ao falar sobre a família. Felipe e Gabriel adoram a Clara. Na verdade, foram eles que sugeriram que namorássemos. Eles se sentem seguros e amados, e isso é tudo que importa para mim. Em casa, Clara havia criado novos rituais familiares, que incluíam a memória de Mariana de forma saudável e amorosa. Toda a primeira sexta-feira do mês era o dia da mamãe do coração, quando eles preparavam juntos a receita favorita de Mariana, lasanha de frango, e contavam histórias felizes sobre ela. Clara encorajava Felipe e Gabriel a falarem sobre as lembranças da mãe, sempre enfatizando que o amor que sentiam por Mariana podia coexistir com o carinho que tinham por ela. A mamãe está feliz no céu vendo vocês tão bem cuidados, Clara dizia enquanto preparavam a lasanha. E eu me sinto honrada de poder amar vocês e cuidar de vocês como ela fazia.
As crianças haviam desenvolvido uma compreensão madura da situação, entendendo que era possível amar duas mães de formas diferentes sem que isso diminuísse o amor por nenhuma das duas. Eduardo observava essas interações com uma gratidão profunda. Clara não apenas havia curado o trauma de sono dos seus filhos, mas havia ensinado a família inteira como processar a perda de forma saudável. Ela nunca tentou apagar a presença de Mariana da casa. Pelo contrário, ajudou a honrar sua memória de maneira que trouxesse paz em vez de dor. Uma noite, enquanto colocavam Felipe e Gabriel para dormir, algo mágico aconteceu. Gabriel, que sempre havia sido mais reservado emocionalmente, olhou para Clara e disse: "Tia Clara, você pode ser nossa mãe número 2. Felipe completou: "É, a mamãe Mariana é nossa mãe do céu, e você pode ser nossa mãe da terra." Clara teve que sair do quarto para chorar de emoção. Eduardo a encontrou no corredor, abraçou-a e sussurrou: "Você salvou mais que o sono deles. Você salvou nossa capacidade de ser uma família feliz novamente." Naquele momento, ele soube que estava completamente apaixonado por essa mulher extraordinária que havia chegado em suas vidas como uma babá e se tornado muito mais. No trabalho, Eduardo havia voltado a ser o empresário focado e bem-sucedido que sempre foi, mas agora com uma perspectiva diferente sobre o que realmente importava na vida. Ele recusou viagens desnecessárias para passar mais tempo com a família. Implementou horários flexíveis para seus funcionários que tinham filhos pequenos e até mesmo criou um programa de apoio a pais enlutados dentro da empresa. "Você mudou", observou sua secretária, Dona Rosa, que trabalhava com ele há mais de 10 anos. "Depois que aquela moça entrou na sua vida, você ficou mais humano, mais compreensivo." Os funcionários notaram a diferença. Eduardo sorriu, sabendo que Clara havia realmente transformado não apenas sua família, mas sua forma de ver o mundo e de se relacionar com outras pessoas. As noites que antes eram momentos de terror e desespero, agora eram os períodos mais aconchegantes do dia. Felipe e Gabriel dormiam tranquilamente a noite toda, e Eduardo e Clara aproveitavam para conversar sobre planos futuros, assistir filmes juntos ou simplesmente desfrutar da companhia um do outro. A casa havia recuperado a alma que havia perdido quando Mariana morreu. Durante um fim de semana, Clara sugeriu que fizessem uma pequena viagem para a casa de praia da família em Ubatuba. Era a primeira vez que Eduardo voltaria lá depois da morte de Mariana, um lugar cheio de memórias felizes que ele havia evitado por medo de reviver a dor da perda. "Acho que é hora de criar novas memórias felizes naquele lugar", Clara disse gentilmente. "As crianças merecem aproveitar todos os cantos da vida que você e Mariana construíram para eles." A viagem foi um sucesso absoluto. Felipe e Gabriel brincaram na praia, construíram castelos de areia e riram de forma livre e despreocupada. Eduardo conseguiu revisitar as lembranças de Mariana naquele lugar sem sentir dor devastadora, mas sim uma saudade carinhosa, misturada com gratidão pelos momentos felizes que viveram juntos. Clara fotografou cada momento especial, criando um novo álbum de memórias familiares que incluía o passado com respeito e o presente com esperança. 6 meses depois do início do relacionamento, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Durante um jantar romântico que havia preparado para Clara, enquanto Felipe e Gabriel dormiam na casa dos avós paternos, ele se ajoelhou e pediu-a em casamento. "Clara, você não apenas salvou meus filhos, você me ensinou que é possível amar novamente sem culpa e sem medo. Quer construir oficialmente uma família comigo?" Clara ficou emocionada, mas sua resposta foi cuidadosa e madura. "Eduardo, eu te amo e amo Felipe e Gabriel mais que tudo na vida. Mas antes de dizer sim, precisamos ter certeza
de que as crianças estão realmente preparadas para essa mudança. Elas passaram por traumas significativos, e um casamento representa uma mudança importante na dinâmica familiar. Eduardo admirou ainda mais a sabedoria dela em priorizar o bem-estar emocional dos meninos acima dos próprios desejos. Eles decidiram conversar com Felipe e Gabriel sobre a possibilidade do casamento de forma lúdica e apropriada para a idade. Clara sugeriu que usassem uma das histórias de dragões para introduzir o assunto. Era uma vez 2 irmãos dragões que viviam com seu pai dragão em um castelo mágico. Ela começou a narrativa. Um dia, uma dragoa muito especial veio ajudar a cuidar do castelo e se tornou amiga da família. Os irmãos dragões ficaram tão felizes que pediram para o pai dragão se casar com ela, para que ela pudesse ficar para sempre como parte da família. Felipe e Gabriel escutaram a história com atenção total. Quando Clara terminou, Gabriel perguntou: "Essa história é sobre nós, né?" Felipe completou animado: "E você vai se casar com o papai para ser nossa mãe para sempre?" A simplicidade e naturalidade com que as crianças entenderam e aceitaram a situação confirmou que eles estavam emocionalmente preparados para essa nova etapa. O casamento foi planejado como uma celebração íntima da família que haviam se tornado. Clara insistiu em incluir elementos que honrassem a memória de Mariana, como usar algumas das flores favoritas dela na decoração e incluir uma foto discreta dela no altar, simbolizando que ela sempre seria parte da história da família. Felipe e Gabriel participaram ativamente da cerimônia como pajens, carregando as alianças e falando sobre como estavam felizes por ter uma família completa novamente. Durante os votos, Eduardo disse algo que emocionou todos os presentes. "Clara, você me ensinou que o amor não é um recurso limitado que diminui quando compartilhado. Você me mostrou que é possível honrar o passado enquanto construímos um futuro cheio de esperança. Prometo amar você e ser o melhor pai e marido que posso ser, sempre lembrando que nossa família foi construída sobre uma base de amor, cuidado e segundas chances." Clara, por sua vez, fez votos que tocaram profundamente o coração de Eduardo. "Eduardo, Felipe e Gabriel, vocês me ensinaram que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha, cuidado e amor incondicional. Prometo honrar a memória de Mariana, sendo a melhor madrasta e esposa que posso ser, sempre colocando o amor e o bem-estar desta família acima de tudo." A lua de mel foi uma viagem em família para a Disney, o que pode parecer não convencional, mas refletia perfeitamente os valores do casal de sempre priorizar as crianças. Felipe e Gabriel se divertiram como nunca antes, e Eduardo e Clara conseguiram momentos românticos entre as atividades familiares. Foi a lua de mel perfeita para uma família que havia se formado de maneira não tradicional, mas profundamente amorosa. Quando voltaram da viagem, Clara oficialmente se mudou para o quarto principal, mas manteve um pequeno espaço no quarto de hóspedes como seu cantinho pessoal, onde guardava seus livros favoritos e alguns objetos de decoração que havia trazido de sua cidade natal. A transição foi suave, porque na prática ela já era parte integral da família há meses. Se essa história está tocando profundamente seu coração e você consegue sentir como o amor verdadeiro pode curar feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar, clique em "Valeu demais" para apoiar esse canal. O botão "Valeu demais" é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo mais histórias com todo o amor. Felipe e Gabriel se adaptaram perfeitamente à nova dinâmica. Eles começaram a chamar Clara de Mãe Clara, naturalmente, sem que ninguém sugerisse, e desenvolveram pequenos rituais especiais com ela, como preparar café da manhã surpresa para Eduardo nos fins de semana e criar histórias inventadas durante os banhos noturnos.
A escola notou a transformação completa das crianças. A psicóloga educacional comentou com Eduardo durante uma reunião de pais. Felipe e Gabriel se tornaram exemplos de resiliência e adaptação saudável. Eles falam sobre a família com tanto carinho e segurança que é inspirador. Vocês conseguiram algo extraordinário, criar um ambiente onde eles puderam processar a perda da mãe e se abrir para um novo amor familiar de forma natural e saudável. Eduardo sabia que nada daquilo teria sido possível sem a sabedoria, paciência e amor genuíno de Clara. Ela havia chegado como uma babá temporária para resolver um problema específico, mas se tornou a peça fundamental que permitiu que sua família se reconstruísse de forma ainda mais forte e unida do que antes. Um ano após o casamento, a família Santana Mendonça havia se consolidado como um exemplo de como é possível reconstruir a felicidade depois de uma perda devastadora. Felipe e Gabriel, agora com 7 anos, eram crianças seguras, carinhosas e emocionalmente maduras que falavam abertamente sobre suas duas mães com amor e gratidão. Eles haviam criado uma narrativa saudável sobre sua história familiar, que incluía tanto a saudade carinhosa de Mariana, quanto a alegria de ter Clara como parte de suas vidas. Eduardo havia se tornado um homem diferente, mais presente, mais emotivo e mais grato pelas pequenas alegrias do dia a dia. Seu sucesso profissional continuava, mas agora estava equilibrado com uma vida familiar rica e satisfatória. Ele frequentemente dizia para os amigos que Clara não apenas salvou seus filhos, mas o ensinou a viver plenamente novamente, sem culpa por ser feliz. Clara havia encontrado muito mais do que um trabalho quando aceitou cuidar de Felipe e Gabriel. Ela descobriu sua verdadeira vocação e construiu a família que sempre sonhou ter. Sua abordagem intuitiva e amorosa para cuidar de crianças traumatizadas chamou a atenção de outros pais, e ela começou a receber convites para dar palestras sobre cuidados infantis alternativos e criação de vínculos afetivos seguros. Durante um fim de semana, enquanto observavam Felipe e Gabriel brincando no jardim, Eduardo disse para Clara: "Você já pensou em como nossa história poderia ter sido diferente se eu tivesse contratado qualquer uma das outras babás?" Clara sorriu e respondeu: "Acho que as coisas acontecem no momento certo e da forma certa. Eu precisava de uma família tanto quanto vocês precisavam de cura. Foi perfeito para todos nós." A conversa foi interrompida por Felipe, correndo em direção a eles com uma descoberta importante. "Mãe Clara, papai, venham ver. Tem um ninho de passarinhos na árvore e os filhotinhos acabaram de nascer." Gabriel chegou logo atrás, igualmente animado. "São 3 bebês passarinhos e a mamãe passarinho cuida deles igual você cuida da gente, mãe Clara." Enquanto observavam o ninho de pássaros, Clara teve uma ideia especial. "Que tal se a gente criasse um álbum de fotos contando nossa história familiar? Desde quando eu cheguei até agora, passando pelo casamento e todos os momentos especiais." As crianças adoraram a ideia e passaram a tarde inteira organizando fotos e contando suas memórias favoritas de cada momento. O álbum se tornou um tesouro familiar. Havia fotos de Clara contando as primeiras histórias de dragões, dos rituais de proteção noturnos, dos cafés da manhã especiais, do pedido de casamento, do casamento em si e de todos os pequenos momentos cotidianos que construíram sua nova realidade familiar. Felipe e Gabriel gostavam especialmente de uma foto onde estavam abraçados com Clara e Eduardo na praia, todos sorrindo genuinamente. Uma imagem que capturava perfeitamente a felicidade que haviam conquistado juntos. Certa noite, enquanto colocavam as crianças na cama, Gabriel fez uma observação que resumiu perfeitamente a jornada que haviam percorrido. "Mãe Clara, você lembra quando a gente tinha medo de dormir porque achava que ia morrer igual a mamãe Mariana?"
Clara assentiu, ainda emocionada ao lembrar daqueles primeiros dias difíceis. Agora, a gente não tem mais medo, porque sabe que vocês dois vão estar aqui quando a gente acordar. E que a mamãe Mariana está cuidando da gente lá do céu também. Felipe completou. É como se a gente tivesse duas proteções, vocês aqui na terra e a mamãe Mariana lá no céu. A gente é a família mais protegida do mundo. Eduardo e Clara se entreolharam com lágrimas nos olhos, emocionados com a sabedoria e maturidade emocional que os meninos haviam desenvolvido. Naquela noite, depois que as crianças dormiram tranquilamente, algo que havia se tornado completamente natural, Eduardo e Clara se sentaram no sofá da sala para conversar sobre o futuro. Você já pensou em termos nossos próprios filhos? Eduardo perguntou cuidadosamente. Clara sorriu. Penso nisso todos os dias, mas também sei que Felipe e Gabriel já são meus filhos de coração. Se tivermos mais bebês, será uma bênção extra em uma família que já está completa. Então vamos ver o que o futuro nos reserva, Eduardo disse, beijando a testa de Clara. Tudo o que conseguimos até agora foi melhor do que eu jamais imaginei ser possível novamente. Clara concordou. O amor tem uma forma interessante de multiplicar em vez de dividir. Quanto mais amor damos, mais recebemos de volta. Se essa história tocou profundamente seu coração e você sente que ela te ensinou algo sobre segundas chances, sobre como o amor pode curar feridas profundas e sobre como famílias podem se formar de maneiras inesperadas, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente para que possamos continuar compartilhando histórias que nos fazem crescer como pessoas. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos mostra como a vida pode nos surpreender de formas maravilhosas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixa aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação onde teve que reconstruir sua vida depois de uma perda? Como foi sua experiência de encontrar esperança novamente? Quero saber sua história e como ela te transformou. Obrigado por fazer parte dessa família incrível que cresce a cada dia. Nos vemos no próximo vídeo.